Olá, prezados irmãos em Cristo. Chamo a atenção de todos para a leitura da Palavra de Deus encontrada no livro de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo. Depois, essas pessoas foram batizadas e formaram assim a primeira igreja cristã que nós temos conhecimento. Diz-nos o texto de Atos: e perseverando unânimes todos os dias no templo. A palavra unânime, segundo o nosso dicionário, significa do mesmo sentimento, da mesma opinião que outrem, relativo a todos. Para ilustrar, portanto, a harmonia que deve haver na igreja, Paulo usa a figura do corpo. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Esta passagem está correspondendo a Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Portanto, meus amados irmãos, a diversidade dos muitos membros que há num corpo é uma ilustração. Assim como os nossos membros não brigam um com o outro, os nossos órgãos são harmoniosos no nosso corpo, os membros do nosso corpo também são harmoniosos, a diversidade dos muitos membros na igreja, de igual maneira, deve ficar unida num só propósito: demonstrar Cristo ao mundo. Ainda em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo declara: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O comentarista bíblico chamado William MacDonald ensina que nenhum relacionamento pode ser mais estreito, mais íntimo do que o que existe entre a cabeça e o corpo. Portanto, a igreja só poderá exercer bem as suas tarefas, a igreja só poderá exercer bem a sua missão se estiver perfeitamente unida a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E estando unida a Cristo, haverá união entre seus membros. Estando a igreja unida a Cristo, haverá, consequentemente, união entre os seus membros. Em segundo lugar, a igreja precisa estar unida na escolha de seus líderes espirituais. Eu chamo a atenção de todos para a leitura em Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, onde lemos: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se é Deus, meus amados irmãos, quem concede os líderes espirituais para a igreja, a resposta para um processo de sucessão pastoral, por exemplo, depende unicamente da sua vontade. A igreja ora, a igreja se reúne, a igreja pesquisa, mas a resposta final, num processo de sucessão pastoral, depende unicamente da vontade de Deus. Portanto, se a igreja estiver unânime na oração e no reconhecimento, na sabedoria de reconhecer um verdadeiro obreiro do Senhor,
será muito mais fácil entender qual é a vontade de Deus nesse processo. Finalmente, a igreja precisa estar unida na esperança e na certeza da volta de Cristo. O capítulo 13 de Marcos, a partir do versículo 24 até o versículo 37, trata da segunda vinda de Cristo. No versículo 34 está escrito: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Esta parábola define a vigilância, isto é, a vigilância que nós devemos ter até a volta de Cristo. Esta parábola define a vigilância não como o abandono das responsabilidades, mas como o fiel cumprimento delas, na expectativa de serem elas examinadas um dia pelo Mestre, que é Jesus Cristo. Os irmãos podem conferir em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que a expressão "os últimos dias" abrange todo o período entre a ascensão de Cristo e a sua volta gloriosa. Assim, já estaríamos avançando na reta final do seu retorno, embora não saibamos com exatidão quando isso ocorrerá. Assim, meus amados irmãos, a conclusão que nós tiramos dessa rápida reflexão é que esta igreja continue unida no cumprimento da sua missão, que ela seja unânime também na oração e no processo de sucessão pastoral, e finalmente que ela esteja unida na esperança, e certeza da volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.